Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos com mais um episódio da Prosa Astral, essa conversa sobre mulheres e seus mapas astrais. E hoje eu tenho a alegria de receber uma grande amiga para iniciar, para fazer o primeiro ou a primeira análise de mapa astral de personagens, de livros e séries que amamos. E essa estreia ela é muito especial porque no Clube de Teoria Feminista ontem e hoje estamos lendo Helena Ferrante. E toda essa nossa conversa vai ser sobre essas duas personagens geniais, maravilhosas que são Lila e Lenu. E eu recebo aqui a Suzana Veiga, a criadora do clube, mediadora do clube, para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Suzy. Obrigada, amiga. Estou muito feliz de estar aqui na Prosa Astral, esse seu Seja projeto maravilhoso, e falando sobre uma autora que a gente ama e sobre duas mulheres maravilhosas, né? Que são essas duas personagens. E estou muito feliz que tu está iniciando esse quadro, né, comigo, para falar de personagens. Ai, tinha que ser assim, com duas mulheres que fossem emblemáticas, né? E acho que elas super são. Muitas de nós nos identificamos com elas. Devo dizer que estou atrasada com as leituras, não sou Ferrante ainda, mas tenho acompanhado ali no clube e fico fascinada com o universo criado, né, por Helena Ferrante, que é muito bonito. E espero que a Sim, gente possa nesses mapas delas, conversar bastante, né, Suzy? Suzy, eu sim. pensei da gente começar contando como é que a gente chegou nas datas de aniversário delas. Eu começo e tu continua a história, pode Uhum, ser? tá bem. Tudo começou quando eu tive essa ideia. Na verdade, foi a Lilian Tavares Prado, da Curadoria de Comunicação, quando eu estava pensando em fazer esse quadro, e ela me falou assim o quanto estava sendo impactada pela leitura. E eu disse: ai, gente, é isso, claro, são essas duas mulheres. E aí eu procurei a Suzane e disse: Suzy, Ferranter Master, me conte como a gente pode achar essas datas. E aí a Suzy fez o trabalho de investigação. Conta aí, Suzy. Ai, sim, eu fui procurar porque não há uma menção direta, né, das datas de aniversário delas duas. O ano é mencionado de nascimento, né, assim, então o que acontece é que os fãs, né, a Helena Ferrante, ela tem um fandom gigante de Ferhunters, né, como se autodenominam as fãs, e as pessoas especulam, né? Então existem várias especulações sobre a data de nascimento da Lily e da Lenu, e uma dessas foi feita por uma menina que é pesquisadora, mas está num fórum no Reddit. E eu falei, Lila, eu acho que essas são as datas mais aproximadas, né, que a gente poderia trabalhar com essas datas para Lila poder construir o mapa, né? Mas basicamente a gente fez depois de muito rodar pela Sim. internet e ter muito mais especulação apenas sobre o ano, né? Sem uma data mais próxima, mais precisa sobre o nascimento, a gente encontrou esse post no Reddit que tinha essa construção da moça justificando do porquê ela acha que seriam essas datas, que é as datas com que Lila trabalhou, né? Sim, Foi e eu essa achei bem. peregrinação. Sim, né? Foi uma investigação, né? Foi um trabalho de Sim, investigação mesmo, esse da gente encontrar as datas. E eu tô bem curiosa agora para a gente começar a conversar. Diga se eu e a Suzana não viu esses mapas até agora. Vai ser tudo verdade. Tô acontecendo curiosíssima. aqui, né? Tipo, a gente vai conversar sobre o que que ela vê das personagens nesses mapas. Eu vou mostrar um Uhum, pouco os mapas e vou tirar um pouco os mapas para a conversa acontecer, mostrando a imagem do mapa e tirando. Eu acredito que para quem é Ferranter, todo mundo já está super curioso para saber, né? Um pouquinho mais sobre signos, mas verdade. principalmente sobre os diálogos das deusas, do céu, como eu chamo os planetas na astrologia mulheril. Então, Uhum. assim, gente, todo mundo aqui vai estar conhecendo. Só quem conhece o mapa, assim, aprofundado até agora sou eu. E eu tô curiosíssima para saber como é que alguém que conhece tão bem as personagens e o universo de Helena Ferrante como tu, Suzy, vai
olhar para esses mapas. Eu estou super curiosa também. Uhum, Então, vamos também. começar aqui. Deixa eu ver, eu tô com um mapa. Ah, eu esqueci de dizer. Aqui tá o mapa da Lila. Eu acho que a gente vai começar com a Lila, já que eu sou Lila, pode Ai, ser. amo. Então, a primeira coisa que eu preciso explicar: não olhem para a distribuição das casas, porque, como nós não temos um horário certo de nascimento, é impossível, a Uhum, gente muito pesquisou para chegar nas datas, né? sim. Essa galerinha toda junta, ela pode estar tanto aqui como em qualquer outro lugar. Então, essa é a primeira coisa. Não Uhum, significa que ela tem ascendente em Gêmeos, não. Por quê? Porque eu coloquei um horário, tipo, meia-noite e um. E por que que eu fiz uhum, isso? Vou pedir licença aqui para falar um pouquinho mais para poder explicar tudo como é que é a lógica de fazer um mapa quando a gente não tem um horário, como é o caso de mulheres que nasceram em outros séculos, né? E ou que a gente não tem acesso ao horário, e no caso aqui da Lila e da Lenu. Para saber, conhecer a fase da lua dela, eu coloco sempre meia-noite e um e vejo o quanto a lua andou até a meia-noite do outro dia. Então eu sei qual foi o deslocamento da lua durante aquele dia. Isso me ajuda a entender a fase da lua que a mulher, assim, a pessoa nasceu, né? No caso aqui, a Lila nasceu. E a gente também não tem como definir ascendente e a posição exata da Lua sem o horário de nascimento. A gente consegue saber por onde ela andou. Então, assim, a Lila se nasceu a 001 do dia 11 de agosto de 1944, leonina, né? O signo o signo deste dia, né? Mas ela se foi ao meia-noite e um do dia 11, ela tá 16 graus de touro. Se ela foi à meia-noite e um do dia 12, a lua vai a 23, se eu não me engano, eu tinha anotado aqui. Mas o que que acontece? Ela nasceu, Suzy, e agora a gente vai começar a conversar, tá? Ou no uhum. fim da fase disseminadora, já vou explicar, ou no início da fase minguante. Se ela nasceu nesse fim de disseminadora, ela tem uma pegada mais assim de transbordar, de compartilhar conhecimento, vivência, experiência. Assim, ela precisa botar para fora, tá? Ela precisa Sim. e Uhum, se sim, expressar muito, se ela nasceu na sim. disseminadora. Quem nasceu na disseminadora também? Jane Fonda, que eu me lembro, e a Isabel Aham. Allende. E a Isabel Allende, se eu não me engano, também é dessa fase aqui, tá? Hum. Que, se ela nasceu na minguante já, ela é mulher que vem pra, assim, muito revolucionária, muito de ir lá e fazer as coisas, mudar tudo, tá? Então, Aham. assim, ela vai buscar, romper com o antigo, fazer a coisa realmente diferente, vai lá querer fazer. Quem nasceu mulher, ela é uma lua muito de quebrar paradigmas, tá? Já vi tudo o que Sim, preciso, agora sim. eu vou lá fazer. Então, Uhum. mulheres que nasceram aqui, tá? A Gioconda Belli, a autora, Gioconda Belli. A Sim. Dua Lipa, tá? E a Amei. Jane Austen também é dessa época, Ah, dessa fase. Então, nossa, agora três tu. maravilhosas. Então, o que que tu acha, assim, da tua percepção, de quem conhece? Tu acha que ela é mais disseminadora ou tu acha que ela é mais Sim. da fase minguante já? É muito interessante porque aí vai a minha primeira pergunta para você, porque eu acho que a Lila tem essas duas características. Ela tanto tudo que ela aprende, ela acaba passando de alguma forma para as pessoas, né? Porque ela é como se ela transbordasse com tudo que é novo, né? Com tudo que é. E ela é uma mulher muito. Desde criança, né? Ela é essa menina que parece ter um olho no futuro, né? Um olho na frente, assim, de ver, ela consegue observar as estruturas, os mecanismos, assim, pelos quais as coisas funcionam, e acaba que ela
o contato dela com a Lenu, principalmente, né, já que a gente vai acabar falando das duas hoje e depois, no próximo mapa, é muito disso também. Ela é até professoral às vezes com a Lenu, né, de passar as coisas para ela, de aprender primeiro e depois passar para ela, para as outras meninas que estão ao redor, né. É, tudo que ela aprende, ela acaba falando e conversando sobre aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela também é essa pessoa que bate muito de frente com o que está posto. Ela questiona as estruturas, né? Ela questiona a forma das coisas, né? Querendo mudar. Claro que isso, dentro da própria trajetória dela, que é marcada por muita violência masculina, etc., nem sempre vai encontrar espaço onde ela consiga exercitar isso, né? Ela vai ser muito podada. Mas o impulso dela é esse, da transformação, né? De quebrar paradigmas. E ela quer muito transformar o lugar onde ela está, que isso é muito, eu acho muito diferente, né? Isso de ela não precisar sair dali para transformar alguma coisa, né? Ela quer mudar a partir da realidade dela, né? Aí eu queria saber, tem um entremeio aí, amiga? Tem como ser? Ou no meio Então, dessas duas luas? deixa eu trazer aqui o mapa, porque a gente vai aproveitar. Bem legal essa tua pergunta para a gente conversar sobre mapa. Olha só. O que que me chama a atenção aqui, Suzy, ela tem uma das coisas que eu anotei, por exemplo, assim, vamos lá. Essa questão de um olho no futuro. A teia do mapa dela, que é Urano, que tá aqui, tá junto com a June, que é como a gente vai lá e se banca, banca quem a gente é. Então ela tem já um olhar revolucionário, tá? Digamos assim. Uhum, Ela tem uma coisa de se bancar por ser diferente, ela não vai se bancar a soberania dela sendo igualzinha. Então já tem essa questão uhum, dessa June com a teia aqui. E essa June e essa teia conversam com quem? Estão dialogando de uma forma que pede equilíbrio com a Mer dela e com a Marce dela, principalmente essa teia, que é Urano, que é uhum, Marte e Mercúrio, ação e palavra. Então, ela tem, independente da fase da Lua, ela tem essa questão de ir lá e se colocar. E dizer o uhum. novo, e falar do novo, e tentar levar isso de uma forma assim, até pragmática. Tenho as ideias e Sim, quero aplicar, tá? aplicar. Uhum. E quero aplicar. Isso tá no mapa Ela é dela, bem assim. independente da fase da Lua. E aí, essa Júnia aqui, que eu estava falando, que é quem se banca, dialoga com a Jude, que é como a gente vai lá e expande, se coloca. E aqui o que que acontece? É, eu me banco, se ela consegue bancar as histórias, essas histórias novas para ela, ela vai confiar na vida para se jogar. Mas se ela não conseguir, pode complicar, tá? Uhum. Ela pode não Sim. conseguir fazer isso. E me parece também que é bem essa questão da praticidade, assim, de fazer isso de uma forma prática. Uhum. Ela tem um diálogo muito lindo aqui entre a Jude e a própria Venusa, que também, né, dialogam com essa June, que é um convite para gente não ser, e é um diálogo assim, o diálogo entre a Venusa e a Jude é muito lindo, dá um olhar muito assim, de expansão, essa coisa de que tu falou, a conectada com o futuro tá lá com a Teia, que é Urano. Mas essa conexão assim de abrir horizontes, de buscar novo, Sim. de buscar coisas novas, assim, coisas que saiam desse meu meio para depois eu trazer para cá. Isso tem a ver com essa Venus e essa Jude, porque isso traz significado para a alma dela. Isso retroalimenta quem ela é como pessoa, como mulher, Uhum. né? No caso aqui. E essa, essa, essas duas aqui conversando com a June mostram o quanto ela tem, por exemplo, assim, o quanto é importante para ela não aceitar as narrativas que vêm de fora. E como ela Aham. pode. Eu sempre digo que quando tem uma conversa assim, que é uma conversa mais, que exige mais da gente, que é essa das linhas vermelhas, né, que são quadraturas. Quando elas são conversas que exigem que a gente se coloque, que a gente ache como é que eu vou dizer, um denominador comum
Porque é como se tu viesse numa Sim, esquina e outra pessoa viesse e, puf, se encontrasse ali outra. A gente vai ter que se acertar numa situação aqui. Então, quando tem uma June com essa Venusa dialogando assim, geralmente a gente tem que se descobrir a nossa potência como, assim, tipo, para nos tornarmos soberanas de nós mesmos, bancarmos as nossas decisões, Suzy, é isso que eu quero dizer. sim. Eu preciso Uhum. bancar minhas decisões. Isso, então, o que que eu acho, assim? ah, fal- Vendo tudo isso e pensando nessa teia aqui, que também dialoga, né, com essa da revolucionária também está dialogando aqui com a Dione, que é Plutão, e com a Vesta, que é o asteroide Vesta do mapa dela. Então, esse novo dá gás, faz ela se transformar, assim, ela tem esse olhar. Uhum. E aqui eu vou te dizer, respondendo a tua pergunta, pode ter um mix das duas? Pode. Ela pode ter nascido bem na transição, Aham. mas também o que que pode ter? Ela pode ser uma lua disseminadora, mas como ela já tem tudo isso no mapa, é isso que ela vai querer transbordar, Sim, tá? sim. Então, tanto Uhum. pode ter, porque ela realmente está na transição. Se foi no momento ali do Porque uma coisa que eu acho importante sempre, eu vou aproveitar aqui para falar, Suzy, quando a gente está falando de. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Quando a gente está falando de ciclos, como são, as fases lunares falam de um ciclo, de uma relação entre Soleil e Luna, Lua e Sol. E Sim, a mesma coisa das eras astrológicas e tudo. Quando a gente está falando de uma transição de uma fase para outra, não é assim, aqui é uma linha, não é que nem divisa de estado e divisa de país, sim. ó, para cá é um país. Demarcado, né? Não, não é nada demarcado, é uma coisa que assim as fronteiras vão se Fluido. misturando. Então a tua pergunta faz muito sentido para mim, porque pode ser sim. Ela tem essa Uhum. influência, assim, o final de uma e o começo do outra, e o próprio mapa dela já fala dessa Sim. força de buscar o novo dela. Suzy, tem outra coisa, agora eu vou trazer o mapa aqui de novo, porque eu quero te mostrar outra coisa que eu achei bem interessante do mapa dela. Eu quero que tu me conte se é ou não é, tá? Aqui, ó, Uhum. ela tem essa Soleil dela, que é aquilo que é a nossa singularidade, aquilo que a gente irradia, coladinha, de mãos dadas com a Lili, que é a Lilith. Então, isso aqui Uhum. mostra uma profunda força visceral, ela é muito visceral. Muito, muito. Tá. E É tem muito outra coisa. engraçado porque. Desculpa te interromper, amiga, pode falar. Não, fala, que depois tem mais um pouquinho aqui, mas aí eu vou para a próxima pergunta sobre essa Lili Soleil aqui. Pode me contar. Sim. Porque ela é uma pessoa muito. Ela é uma mulher muito. Desde menina, né? Uma coisa tem uma relação dela muito forte com a coisa das emoções. Tanto é que a palavra, o conceito de desmarginação é ela que sente no corpo, né? Como se fosse atravessada, como se perdesse a forma, né? Então, ela é muito visceral. Todo é, essas sensações, a forma como ela enxerga o mundo, como ela vê, é muito através do sentir, né? Então, a Lenu, ela é muito, só fazendo uma comparação, né? Porque elas duas são essas amigas que são complementares e opostas ao mesmo tempo, né? A Lenu é muito mental, né? Ela tá sempre no mental. E a Lila tá sempre no sentir, sempre no corpo, né? Então, tudo dela é sentido com muita intensidade, é vivido com muita intensidade também, né? Para o bom e para o positivo e para o negativo também, porque isso acaba que faz dela um alvo ali dentro, né? Ela é diferente, a forma como ela sente é diferente das outras pessoas, principalmente dos homens que estão ali, né? Então ela se destaca assim em meio às outras pessoas, às outras meninas também, né? Que interessante. E tem outra coisa nesse mapa, como ela tem aquela Soleil junto com a Lili, a Lili, ela representa essa força do erótico na vida da gente, essa alegria de viver, esse contato com o que traz prazer, com tudo que traz prazer. Quando tu me diz que ela tem essa conexão com o corpo, eu já acho nada. Ué, o que que será que É, aconteceu? Coisas estranhas acontecem, tudo bem, seguimos o baile, né? Espero que não tenha acontecido de nada com com a nossa prosa astral até aqui. Problemas técnicos.
Suzy, então assim, voltando, quando a gente está falando dessa Soleil junto, deixa eu mostrar aqui no mapa. Acho que o Zoom quis nos dizer que a prosa tá boa e que era pra gente começar. Vamos interpretar assim, né, amiga? Porque agora coisas estranhas, como diz meu médico, coisas extraordinárias acontecem contigo. Sim, Acontece. doutor, muito extraordinárias. Mas vamos lá. Aqui, ó, quando ela tem essa Soleil e essa Lilith aqui, essa Uhum, Soleil e essa Lilith estão numa oposição com Gaia, né? Com a Terra. E a Terra é corpo. Então, isso que tu fala dela sentir no corpo visceralmente faz muito sentido, né? uhum, Para mim faz muito sentido. sim, E outra coisa, essa alegria, esse prazer, essa conexão com o prazer, eu costumo dizer que a Lili, se a gente fosse buscar imagens para ela, seria uma Maria Padilha, uma Pombagira, porque é essa força da natureza, é esse vulcão que tu não segura, tem essa pegada assim de estar muito em contato com essa força profunda e uhum, transformadora que é o erótico. A Lila é assim? sim. Eu acredito que sim, na minha perspectiva. É, Só que eu acho que nela não acontece de uma forma. Eu acho que é o erótico no sentido de como ela é justamente isso que você falou, como essa, ai, como foi a palavra que tu usou? Que ela é super sensível, ela tem essa visceralidade, visceral, assim, mesmo. Visceralidade. Ela é Verdade. visceral, né, em tudo. Então, Sim, assim, tudo que ela faz, ela coloca esse erótico, né? Nas relações, no que ela cria também, ela cria sim, muito. Ao longo da tetralogia, ela vai criando muita coisa, né? Ela cria colagens, ela cria sapatos, ela cria. Então, ela enxerga o mundo de uma forma muito bonita também. Tanto é que ela coloca a beleza a Lenu sempre se espanta, assim, como as coisas que ela faz são belas, como a escrita, a forma como ela enxerga o mundo também, né? Como ela enxerga. Ela fala, por exemplo, que as cidades carecem de amor, né? Que as cidades são ruins, são mal geridas porque falta amor nas cidades, né? que E como lindo. ela vai colocando isso, né? Dentro dessas coisas. Na educação também tem um momento que ela começa a pensar na educação do filho dela, né? E ela quer que aquilo seja de uma forma diferente, para que ele não reproduza a violência que os homens do bairro reproduzem. Então, eu acho que o erótico está muito presente na vida dela, na relação dela com a Lenu também, né? Então, essa visceralidade, esse erótico Tem mesmo, esse sentido, intensidade, essa ela é intensa. intensidade, sim, ela é muito intensa, ela é muito intensa. Desculpa que eu te interrompi, Suzy, mas é que fico pensando no mapa Nada. e já fico aqui viajando, né? Eu quero. E é Outra uma coisa que força também, né? é uma força da natureza. Indomável, incontrolada, né? Até para ela mesma é assustador, porque, obviamente, ela cresce dentro de um ambiente que o normal é a domesticação das mulheres, né? Então, ela se assusta com a própria intensidade dela, com a própria força dela, né? Mas quem olha de fora, tanto é que os apelidos dela é bruxa, Ó, né? É justamente por isso, porque ela é vista como esse ser indomável, né? Dizem até que ela controla as forças da natureza, que ela causa incêndio. nossa, Indomável é Então, perfeita para essa ela é. conversa da Soleil Gaia com a Lily dela, porque é bem isso. Aham, É uma força muito indomável ela ali, sim. essa Lily representa, né? Então é Uhum, muito bonito, que legal. Acho que temos um bom mapa aqui pelo jeito, hein, eu Suzana? Eu tô também animada acho. aqui, tô gostando que acho que a nossa pesquisa deu bons frutos. Outra coisa que eu queria Também falar, acho. tô bem feliz aqui. Outra coisa que eu queria falar aqui também, tu estavas falando antes de que ela sempre vê a beleza em tudo, né? Que ela consegue, que ela cria sapatos, colagens. E eu estava pensando como isso tem a ver aqui com essa conversa dessa Venusa com a Jude, Uhum, que faz com que ela tenha, assim, busque também a beleza das coisas quando ela está expandindo o olhar dela. E ela tem aqui também uma conversa muito bonita, da nossa querida amada e idolatrada Nete, que é esse planetinha, essa mulher, essa deusa do céu, essa mulher que nos conecta com a
com o reino dos sonhos, da imaginação, da arte, de tudo isso que é sutil, que é sensível, com a sensibilidade. E no mapa dela, Uhum. essa conversa se dá justamente aqui embaixo e agora ele não quer descer, não sei por quê. Ele tem vontade própria, às vezes esse zoom já descobri, né? Aqui com a Atenusa, que é como a Atenusa, que é o asteroide Palas Atena, o que que ela nos fala? Como a gente cria estratégias, defesas, o que for. E essa NET Sim, dialoga lindamente. Então, assim, ó, a Atenusa já nos fala, olha, tu vai usar uma sabedoria que é instintiva e uma sabedoria que é da lógica, que é da razão. Só que além da Atenusa dizer isso, ela tem essa pitada de conexão com o mundo das imagens, com a arte, com os sonhos, com esse universo assim que não tem fronteiras. Então, tu me dizer que a desmarginação, né, vem sim. dela, para mim tem tudo a ver com essa conversa aqui da Atenusa Uhum. com a Nete, porque a Nete é a mulher planeta, a deusa do céu, que dissolve qualquer margem, ela acaba com as margens. E olha que interessante, Susana. Essa mulher que acaba com as margens dialoga de um jeito meio estranho no mapa da Lila com a Sati, que é quem constrói estruturas e margens, para que a gente possa edificar a nossa vida. Então, talvez esse seja um dos conflitos da Lila, e eu não Uhum. li, eu tô amando. Agora eu entendi porque eu não li até hoje. Eu precisava fazer esse mapa primeiro para não ficar assim Sim, contaminada, né, amiga? Talvez essa conversa, talvez esse seja um dos conflitos da Lila entre estrutura, margem e essa não ter margens. Porque isso aqui é uma coisa que pede esse ajuste. Isso é no mapa sim. dela, amiga? Nossa, totalmente, porque ela, eu acho que um dos maiores conflitos dela, né, é a Ferrante, inclusive, em entrevista, falando sobre a questão da desmarginação, ela diz que a Lila sente a desmarginação quase como uma patologia, porque é um conflito muito grande entre ela, ela enxergar a desmarginação, né? Como as coisas se dissolvem, né? Ela vê, tipo, as coisas se dissolvendo, ela, de certa forma, também promover e viver isso no corpo dela, mas, ao mesmo tempo, ela entrar em conflito com essas estruturas que já existem, né? E que acabam sendo confortáveis para as outras pessoas. E isso deixa ela num lugar de desconforto, porque quem se conforma dentro das margens das estruturas acaba vivendo de uma forma menos dolorosa. E ela não Sim. consegue, né? Ela passa por esses episódios de desmarginação que ela diz que é quase como um terremoto. Ela compara o terremoto e depois a virar o que ela chama, o que a Ferrante chama de frantumalha também, né? Que é esses detritos, esses destroços, que é o resto das fronteiras do que se dissolve, do que se destrói, né? Então eu acho que isso gera muita dor nela. Então, esse diálogo que você falou tem tudo a ver. Amiga, que legal. Agora tu tá falando e eu tô aqui, né? Pensando no mapa, voltando pro mapa aqui, pra gente mostrar ele. Aham, Tem outra coisa aqui, agora, enquanto tu falavas, terremoto é inclusive algo que se associa à NET. Agora tu falaste, e é um não símbolo que a gente acredito. associa. Sim, é uma das associações que se faz com NET é o terremoto, esse tremor assim, sabe? Sim. De placa tectônica também, né? Assim como o vulcão tem muito a ver com essa, tanto com a Lili como com a própria Dione aqui. E tem outra coisa, que eu fiquei pensando, que é bem interessante. O mapa das duas, tanto de Lila quanto de Lenu, vai ter essa conversa que eu acabei de te dizer, de Net e Sati, que é uma conversa geracional. A gente tem um Uhum. ciclo, nesse momento, 2026, nós estamos iniciando um novo ciclo de Net com Sati. Por quê? Elas recém se encontraram. Parênteses astrológico, que eu vou ter que dar uma aulinha de astrologia aqui para a gente poder entender. Sempre, quando a gente fala de ciclo, a gente não está falando de nada sozinho, a gente está falando de uma relação, de uma conversa entre duas deusas, né, do céu, dois planetinhas, ou então quando um planeta volta, quando uma deusa do céu volta para aquele grau que estava. Tipo,
sempre o retorno de Sati, que todo mundo fala, que é o retorno de Saturno. Para Lila, toda vez que a Sati voltou aqui para os 6 graus de Câncer, o a Sati do céu em movimento encontrava a Sati do mapa dela. Voltando para essa Satinet aqui, cada vez que elas se encontram, se inicia um novo ciclo na Satinet. Esse aqui já estava, quando elas nasceram, Lila e Lenu, já estava bem no fim. Bem, mas o que que eu quero te dizer com isso? Olha que legal, que lindo essa sincronicidade. O Clube de Teoria Feminista Ontem Hoje estar lendo o livro cujas protagonistas têm uma conversa entre Sati e Net, que fala de desmarginação, que fala desses detritos, desses destroços, justamente no momento que nós, no ano de 2026, estamos sendo convidadas a repensar sobre isso, já e a Sé, a Tia Nete estão indicando isso no céu para nós de novo, porque elas estão juntas no céu agora. Eu Nossa, achei isso muito interessante, sabia? Achei assim muita muito. sintonia tua com o espírito do Uhum, tempo, assim, sabe? Com um que convite do céu legal. para mulheres nesse momento. Então, Uhum, não queria deixar de falar sobre isso, amiga. que incrível, amiga. É, porque as duas têm no mapa Nossa. e é muito bonito de ver como a gente. Eu sempre digo, né? Planeta não causa nada. Ele é que nem o relógio, Aham, ele marca o tempo de uma coisa. E o sim, clube, a tua antena, eu sempre digo que parece que às vezes a gente tem umas anteninhas parabólicas ali, né? As nossas anteninhas sim, vão pescando as coisas, captando. vão captando. E as tuas antenas captaram este convite do céu para que você trouxesse esse debate para o clube. Eu me lembro que em 2024, que foi um ano de bastante assim forte no clube também e catártico, Verdade. me impressionou isso também porque nós tínhamos no céu naquela época uma conversa muito bonita de Jude, que é a cultura, Uhum, que é a expansão de horizontes, com a Teia, que é Urano, aquela que quer mudar tudo. E foi naquele ano assim que a gente começou o ano com a língua nativa, né? Com a sim. obra da Suzette. Suzete, aham. E quanta transformação trouxe, né, naquele ano. Então É eu vejo verdade. assim, eu acho muito linda essa tua conexão, tu como, né, a coordenadora ali, né, a pessoa, a criadora e coordenadora que Uhum, faz esse trabalho de escolher os temas de cada ano, eu acho muito interessante essa tua conexão. Então só queria deixar isso registrado aqui. muito lindo. E agora, amiga, para finalizarmos o mapa de Lila e irmos para o de Lenu, eu quero te contar Aham, algo aqui. Outra coisa que eu achei muito interessante, e antes tu falaste também, né, duas coisas eu ainda quero falar. Eu fiquei pensando aqui quando tu falaste dos destroços, desses uhum, fragmentos, né? Eu acho que o resultado disso tem muito a ver com essa Dione, né? sim, E essa Dione, se a Lila nasceu bem no início da madrugada, ali bem no início do dia, essa Dione vai estar conversando com a lua dela. Se não tiver sido, não estará. Então, pode haver conexão ou não. Mas agora, o que que eu queria dizer que é algo muito bonito. A gente vai ver a seguir, ou melhor, já vamos avisar aqui, no próximo episódio do Prosa Astral, nós vamos assistir, nós vamos conhecer o mapa da Lenu. E uma coisa que me uhum. chamou a atenção é a Lila tem uma lua taurina, independente do horário que ela nasceu, ao longo desse dia 11 de agosto de 44, Nossa, a lua dela será taurina. Uma lua, aquilo que tu falou de conectada com o corpo, com o sentimento, né, assim, mais físico, né? E vai ter conversas interessantíssimas, dependendo do horário, né? E a Lenu, por sua vez, nasceu com a Luna exatamente no signo oposto, que é Escorpião, que é uma luna de muita profundidade, assim, também. Mas isso aí eu vou guardar para o mapa dela, né? Mas aham, o que que me chamou a atenção? A complementaridade delas. Porque o que que acontece? verdade.
a gente diz assim, né? Touro e Escorpião, eles formam um eixo. E esse eixo é um a conversa com o outro. Eu gosto de dizer como um é irmão de alma do outro. A gente precisa para sermos inteiras, precisamos unir os dois eixos. Qualquer Uhum, oposição, qualquer eixo na astrologia, qualquer oposição sempre vai falar disso. Integrar, unir. Então, o tal só nasce dessa integração, o todo. E me chamou muito a sim. atenção as duas personagens, uma ter uma luna em Escorpião e a outra em Touro, justamente por isso, viu, Suzy? Por essa. Nossa, amiga, sim. Estou pensando aqui que a Ferrante, ela criou a história, né? Ela falou, né, no livro, num dos livros dela que é sobre escrita, ou as margens e o ditado, ela fala que ela vinha entrando em conflito com a própria escrita dela pelo fato dela escrever muitas personagens mulheres muito isoladas, né? É, muito sozinhas, né, com os próprios conflitos, com o conflito com o patriarcado, etc. E no meio desse processo de criação dela, ela reencontrou um livro da Adriana Cavareiro, que se chama Olha-me, Narra-me. Esse livro está até aqui em algum lugar. Mas nesse livro da Cavareiro, ela traz um conceito a outra necessária, que é uma ideia de um saber relacional e de que nós só existimos umas para as outras, né, a partir dessa relação de oposição e complementaridade ao mesmo tempo, né? E a relação de Lili e Lenu, ela é construída a partir dessa perspectiva, né? E tem tudo a ver agora. Nossa, total, eu tô impressionada, Suzana. Acho que estamos tendo problemas técnicos mais uma vez. Peço um pouquinho de paciência para vocês, pessoal, para resolvermos aqui. Então, gente, vou encerrar esse primeiro, então, prosa astral aqui. E aí voltamos a seguir. Vou colocar em partes vou voltar daqui a pouquinho com a Suzana para a gente encerrar esse episódio da prosa astral, que eu vou ter que ter dois, então, aqui para que a gente possa encerrar. Até daqui a pouquinho. Problema técnico resolvido, pessoal. Voltamos à nossa programação normal. E Suzy, eu estava apaixonada pelo que tu estavas falando sobre da onde, né, Sim, qual foi a inspiração para Helena a Ferrante inspiração. criar essas personagens e como isso Uhum, estava dialogando com essa aluna em Escorpião e essa aluna em sim. Touro das Que personagens, né? são opostas e complementares, né? Eu achei super Uhum. interessante porque tem tudo a ver com o propósito, inclusive, com a qual a Ferrante criou as duas, né? Para elas serem. A Cavareiro, ela traz essa ideia da outra necessária a partir da ideia de que ela diz que as mulheres se narram umas às outras, né? As nossas histórias. Então, mesmo quando, não existe história das mulheres, mas nós narrávamos a vida das nossas amigas umas para as outras, e ela diz que a gente existe a partir desse olhar, desse olhar da outra para nós e de nós para a outra, né? E eu achei super interessante, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Essa ideia da outra necessária com essa lua oposta e complementar, né? E fiquei pensando também, aí é uma coisa mais relacionada a Lila, né? Tu falar que a lua dela é em touro. Me corrija se eu estiver errada, amiga, mas touro é também a coisa da casa, né? Da terra, né? De estar Da fincada Terra. na terra, no lugar. E eu acho que tem tudo a ver com Lila isso, né? A Lenu é muito mais, digamos assim, a Lenu voa muito mais, assim. E a Lila, ela está muito conectada à terra, não como uma forma de imobilidade, porque eu acho que isso não tem nada a ver com ela, mas como uma forma dessas raízes, sabe, que nutrem e que são nutridas pelo lugar também, né? E Nossa, que fiquei lindo. pensando numa coisa que você me falou,
sobre o signo e o símbolo de touro, né? De ser um útero, não é? E não o As chifre, trompas assim, de Falópio, exatamente, as exatamente, trompas, mas isso. E eu acho que Falópio. tem tudo a ver com ela também, essa visceralidade, essa conexão dela com o corpo, né? Com... há uma genealogia materna também, que eu acho que a Lila acaba construindo, né? Que lindo, Suzana. Eu fiquei te ouvindo aqui pensando isso também. Essa conexão com a terra de Touro, né? Essa construção a partir do solo em que você pisa. A Sim. conexão com o solo que eu piso. Isso que tu falaste das raízes. Hoje eu entendo raízes como aquilo que nos nutre, não aquilo que nos fixa mesmo. Aham. Então, a terra dela, o lugar dela como centro, também mesmo com toda essa conexão com o futuro e o novo, essa terra dela servindo muito de base para o florescer dela, né? A própria soberania dela conectada com isso, porque a autora Sharon Black fala muito sobre a soberania da terra, a nossa relação com o lugar em que a gente mora como sendo algo assim que nos nutre, que nutre essas nossas raízes mesmo. Conhecer as Uhum. histórias do lugar, entender o lugar, né? Então, essa aluna touro também agora te ouvindo me fez pensar nisso, amiga. E Ah, é muito eu interessante. amei, amei, amei. Suzy querida, não vamos avisar quem está nos acompanhando que o mapa da Lenu vem aí, mas não vai ser no episódio de hoje. Vai ser no próximo episódio da Prosa Astral. A gente vai conversar, eu e Suzana, sobre o mapa de Lenu. Então, quem quiser, Cenas dos próximos capítulos. acompanhe cenas dos próximos capítulos e sintoniza aí com a gente que a gente volta para mais um episódio com esse mapa incrível que é dessas personagens. Eu já tô apaixonada. Suzana, obrigada por ter topado, porque eu já fiquei apaixonada. Ah, e uma coisa que eu queria saber. Quem nos ouviu agora e que não participa do clube e ficou encantado com todo esse universo, pode participar ainda? Como é que funciona? Pode sim. Inclusive, a gente vou estar organizando, porque algumas mulheres vieram me procurar falando sobre isso, se era possível entrar no clube, mas queriam fazer só esse último semestre também, né? Então, tanto vai ser possível você comprar o ano inteiro do clube e assim ter acesso ao semestre que já passou, às aulas, né? Porque nós temos sempre aulas todos os meses com professoras convidadas. Encontro com autoras também, então vai ter acesso a tudo isso e aos encontros gravados. Ou se você quiser comprar só a partir dessa última metade do ano, a gente vai ter uma opção agora, né, para quem quiser participar dos próximos 6 meses. Para Mas vamos Ferrante ter sim. também, para ler Ferrante com o clube. Para ler Ferrante também. Ferrante e as outras autoras que Está. estamos lendo agora, né? Que vamos ler agora. E aí é Olha. só, mais informações vai estar sempre lá na página do clube, que está sempre sendo atualizada com as infos. Então, assim, duas coisas. Primeiro, quero dizer que a aula desse mês agora, de junho, está maravilhosa. Eu estou encantadíssima. Que aula incrível a tua com a Bruna Santiago. Que baita aula. Ah, E, foi muito bom. Suzy, aonde o pessoal, qual é a arroba, onde o pessoal encontra o clube? Pronto. A página do clube é @Clube Teoria Feminista, OIH, né? Porque é Teoria Feminista ontem e hoje. Então, essa é a nossa página do Instagram. E lá também, na página do Instagram, tem um link na bio que você vai encontrar tanto inscrições, mas também outros links que são relacionados ao clube, tá? Então tá, muito obrigada, querida. Obrigada por essa. Amei. Eu amei também essa nossa prosa. Tô bem feliz. Obrigada a quem nos acompanhou e está nos acompanhando aqui, assistindo. Quem quiser deixar comentário, perguntas para Suzana sobre a Ferrante, sobre para mim, sobre astrologia, tá em casa. Só escrever aí e deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, Suzana. Tchau, tchau.